Vocês devem estar desesperados que Tia Pri voltou, né? Mas a gente vai falar de YouTube. Gente, tema tão bacana, né? Deixa aí, compartilhem os canais que vocês gostam de acompanhar, tragam situações que são importantes para o meio acadêmico ou mesmo para a área de publicidade e propaganda. Tem tanta coisa legal para a gente acompanhar e de repente vocês podem compartilhar isso com os colegas também, tá? Então, participem, isso é super bacana, tá bom? E falando sobre YouTube, gente, só de pensar que quando eu terminei faculdade, YouTube nem existia, dá vontade de chorar, né? Mas YouTube surgiu em 2005 e ele foi criado num primeiro momento para compartilhar vídeos caseiros, sem grandes pretensões, e eu acredito que os criadores jamais imaginavam que eles iriam criar uma plataforma com as dimensões que ela possui hoje, né? Mas teve uma empresa que parece bem pequenininha, chamada Google, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre ela, que em 2006 viu todo o potencial dessa empresinha do YouTube e ofereceu 1,6 bilhões de dólares para adquirir o YouTube. É muito dinheiro, né? Pensa nesse momento em que a nossa moeda não vale nada, gente, batendo mais de R$ 5 por dólar. 2006 era bem diferente, né? Devia estar 2 para 1 mais ou menos. Mesmo assim já era bastante, né? Já daria aí quase 3 bilhões de reais, o que é muita coisa. Bom, Google comprou então em 2006 por 1,6 bilhões de dólares. E por que vale tudo isso, né? Tão difícil mensurar, por que uma estrutura digital vale tanto? Eles não compraram simplesmente a estrutura digital. Eles compraram um capital social, que são as pessoas, milhões de usuários que já existiam naquele primeiro 1 ano de funcionamento do site e o conteúdo que foi produzido ali, né? Então, por mais que tenha sido conteúdo produzido por pessoas físicas que compartilhavam entre família, amigos e coisas do tipo, já era muito conteúdo produzido. E o YouTube viu potencial e fez com que o YouTube crescesse ainda mais. Se a gente for pensar aqui no Brasil, dos primeiros canais que começaram a dar certo foram o Kibiloco, não sei se vocês chegaram a acessar na época, e na verdade, que eu acho que ganhou ainda mais força, que foi o Porta dos Fundos, que a gente vê aí até hoje, vídeos produzidos por eles e mesmo pessoas que participavam do Porta dos Fundos, com canais não, mas na verdade com programas de televisão e participando de novelas, enfim. Além de tudo, alavancou essas pessoas para outras mídias, né, principalmente para o meio televisivo. O YouTube, então, o que a gente tem que pensar é isso, ele traz grandes possibilidades para a gente, principalmente por conta do conteúdo que é produzido, da possibilidade de alcance desse conteúdo. Pensa só, através de que plataforma eu falo com vocês hoje? A gente poderia usar várias outras, mas o YouTube ainda acaba sendo a mais dinâmica, a de mais fácil acesso para todos e que num momento como esse de crise, em que a gente tem que estar preso dentro de casa, a gente consegue se aproximar das outras pessoas, né? Quem sabe hoje, amanhã, a gente não viraliza isso aí e começa a monetizar, né? Tem um material bem bacana, inclusive, para passar para vocês especificamente sobre isso. Eu espero que a gente consiga trabalhar isso presencialmente. Mas se eu ver que a coisa está ficando feia, eu trago isso para cá também, tá? Mas pensar isso, o YouTube é uma plataforma fantástica para compartilhamento de vídeos, que possibilita inclusive monetização de várias maneiras, seja através de número de visualizações, claro que aí a gente precisaria de muitas visualizações para fazer um dinheirinho, mas ok, né? Seja através de patrocínio, seja através de pessoas que assinam o canal de vocês, enfim, mas ele dá várias possibilidades de monetização, coisa que a gente não vê nas outras plataformas digitais, por exemplo. A gente tem o vídeo como situação, ou sei lá que termo que eu usaria para isso, mas o vídeo é o que gera mais engajamento em relação a texto, em relação a áudio, em relação a imagens, né? Então a gente sabe que o vídeo gera muito engajamento, então isso traz uma força também para o YouTube e é uma plataforma que ela precisa sim ser considerada pelas empresas, porque a gente consegue criar muita coisa relevante, falando sobre empresa, falando sobre mercado, falando de informações
que são relevantes para o nosso público e que, de repente, podem tirar dúvidas ou que complementem uma informação rasa que foi trabalhada em outros meios. Afinal, se a gente for trabalhar, por exemplo, um material para Facebook, que não deve ser deixado de lado, tá? Mas um material para Facebook, eu posso trabalhar muitas das vezes uma imagem com um certo texto. Se é um texto muito grande, as pessoas dificilmente vão ler tudo aquilo, né? Agora, se a gente faz tudo isso convergir para o YouTube, por exemplo, YouTube a gente cria vários vídeos com conteúdo e de repente não tão extensos, né? Pode fazer como eu estou fazendo com vocês, alguns vídeos de 5, 6, 7 minutos, mas que realmente levem informações para os interlocutores, tá bem? Então, não deixem de pensar essa plataforma como estratégia de mídia digital dentro do planejamento de comunicação de vocês. E a gente volta com mais daqui a pouquinho.